Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast. Seguindo na análise de obras do Passo 3, entramos no ramo da filosofia. E o professor convidado de hoje é o professor Alisson. Bem-vindo, Alisson. Valeu, Sofia. Prazer, pessoal. É isso. A obra de hoje é um pouco difícil, né? Necropolítica. Vamos nessa. Bom, Necropolítica é uma obra, né, que já vem caindo... Não é a primeira vez, né? Já vem caindo há algum tempo. É uma obra já, assim, de bastante repercussão, né? Bastante estudada já há algum tempo. Depois que o livro do Achille Mbembe começou a ganhar mais espaço e tal, foi publicado, ele começou a ser muito estudado. Uhum. Então, isso ajuda a gente a entender por que é uma obra tão central. E como a gente já conversou em outros episódios, né, parece que há um fio condutor entre as obras escolhidas do Paes. Então, a gente claramente Ela percebe segue nessa isso. linha, né? A necropolítica, ela claramente segue esse caminho e ela vai falar sobre racismo estrutural, desigualdade estrutural, que são alguns dos temas que a gente já até conversou aqui em outras oportunidades. Achei uma obra bem séria, né? E eu percebi que no começo cita Foucault. Isso. Então, como curiosidade, porque daí já de filosofia não é a minha área. Foucault tá dentro da matriz de referência também? Não, na verdade, assim, seria interessante para entender a obra a gente saber o um conceito pouquinho quem é o Foucault. Porque, na verdade, necropolítica é um conceito novo, só que é uma apropriação crítica de outros autores que ele Não faz. É um conceito isolado. Justamente. Então, assim, acho que dentro dessa obra, para a gente entender o conceito de necropolítica, dois conceitos são importantes. Um deles do Foucault, que você já adiantou, que é o conceito de biopoder, e outro conceito é o estado de exceção de um filósofo italiano, que é o Agamben. Então, assim, lógico, você não precisa aprofundar na obra desses caras, mas só para a gente entender com quem o Foucault o Mbembe está dialogando, né? Então, assim, no caso do Foucault, ele faz uma apropriação crítica do conceito de biopoder, que é literalmente isso, né? O poder sobre a vida. Então, o Foucault argumenta que nas sociedades modernas, nas sociedades capitalistas, o poder ele vai se dar justamente dessa forma, através da administração e da regulamentação sobre a vida das pessoas. Então, é preciso, o Estado, ele desenvolve mecanismos para criar corpos dóceis, ou seja, corpos... Forte a frase. É complicado, porque tipo, é uma dualidade. O corpo dentro de uma sociedade capitalista, ele precisa ser forte fisicamente para aguentar longas jornadas de trabalho e de exploração, porém, ao mesmo tempo, essa pessoa não pode ter uma consciência crítica para fazer uso desse corpo como arma de revolta. Então, é o corpo literalmente para o trabalho. Então, o Estado ele está preocupado em desenvolver políticas públicas em que as pessoas sejam vacinadas, que elas tenham altas taxas de natalidade, que elas possam cuidar da sua saúde, porém não porque o Estado é bonzinho ou porque ele está preocupado com a vida das pessoas, é porque o Estado precisa garantir mão de obra. Esse é o ponto. Então, você tem um poder voltado para a vida, para a regulamentação da vida das pessoas. Entendi. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem uma apropriação também do estado de exceção do Agamben, que o Agamben vai dizer que há uma linha muito tênue entre opressão, violência e direitos. Então, dentro de uma sociedade desigual, o que acontece? A gente tem pessoas, vidas de pessoas que são mais regulamentadas ou que estão fora da lei. Então, algumas pessoas valem menos do que outras. Você tem estados de exceção como guerras, pandemias, campos de concentração, em que isso meio que dá uma licença para matar. As pessoas, os grandes soberanos, os grandes políticos, eles tomam decisões que agem diretamente sobre a existência das pessoas, mas eles não são penalizados por isso. Então, eles agem em nome da lei, porém fora da lei.
E isso não gera consequências políticas ou administrativas para essas pessoas. Exatamente o que entra nesse estado de exceção. Justamente. E aí o que o Aquile vai fazer, e acho que esse é o ponto aqui que interessa mais pra gente, é que ele faz uma apropriação crítica desses dois conceitos, e o que ele vai dizer, na verdade, assim, ó, não é um biopoder, na verdade é uma necropolítica, ou seja, é uma política voltada para a morte. Ele troca a perspectiva, né? Isso. Então, de uma perspectiva de países periféricos, de uma perspectiva de minorias, de uma perspectiva de uma sociedade que foi colonizada, existe claramente uma hierarquia, onde a vida de pessoas vale menos do que a vida de outras pessoas. E aí a característica do poder moderno, para ele, seria justamente essa. Os políticos eles têm a capacidade de escolher quem vive e quem morre. Então é aquilo que até a gente comentou em outra oportunidade, que assim, a vida de algumas pessoas elas são estatística. A vida de algumas pessoas elas são quantidade. A gente comentou na obra do racismo ambiental, né? É isso. Porque assim, e aí a gente vê que o fio condutor vai se entrelaçando. Porque é justamente isso. O racismo ambiental ele é possível por quê? Por que ele não gera revolta? Da necropolítica. Isso, então a necropolítica, a morte dessas pessoas, o Estado agir de uma maneira mais violenta para com determinados grupos, ou simplesmente não agir e deixar pessoas morrerem de inanição, por exemplo, não gera uma revolta tão grande quanto se fosse em camadas mais abastadas. Então, é esse o ponto, assim. Então, o conceito de necropolítica, ele é característico de sociedades pobres, marginalizadas, de países de terceiro mundo, né? De países que passaram por um longo processo de colonização. Então, dentro dessas sociedades, claramente você tem uma hierarquia da vida das pessoas que valem menos e da vida das pessoas que valem mais. E a do negro, periférico, pobre, a vida dessas pessoas vale menos aos olhos do Estado. Então, algumas pessoas podem viver, têm esse direito, têm esse direito garantido por lei, enquanto que a lei não chega para essas pessoas mais pobres, ou para essas pessoas negras, para essas pessoas à margem da lei. Você cria um estado de exceção permanente onde a lei não chega para essas pessoas. E o Estado sabe disso, mas o Estado não faz nada para resolver esse problema. É aquela consciência acostumada, né? É isso, você cria um processo de naturalização da violência sobre os corpos negros, sobre os corpos pobres, ou seja, essas pessoas sempre morreram, sempre estiveram à margem da sociedade, então é algo natural, sempre foi assim, sempre vai ser e tá tudo certo. Então não gera a mesma repercussão e não gera a mesma revolta do que a morte de outras pessoas ou de outras classes sociais. Essas obras, elas botam muito o Estado, né, como ponto central, assim, porque quando a gente fala de corpos negros, corpos pobres, a gente está acostumado a olhar para o indivíduo, né, e não para a instituição. E aí, esse conceito, ele envolve mais o Estado, então, né? Eu acho interessante você tocar nesse ponto até, porque, assim, se a gente for parar para pensar, o Estado, ele é gerido e criado e formado por pessoas. E claramente a gente tem uma distinção de certos cargos. Certas pessoas de certas classes sociais chegam a determinados cargos de poder. Então, quem dá as cartas do jogo são pessoas que estão desconectadas da realidade ou das realidades desses países periféricos, de pessoas mais pobres, de pessoas negras. Então, assim, quem tem poder para fazer alguma coisa não faz. E não faz justamente porque não vive dentro dessa realidade. Eu acho interessante trazer esse olhar para o Estado, para políticas públicas ou para a ausência de políticas públicas, justamente por isso. Porque não é algo natural, não é algo dado pela natureza. É resultado de um processo histórico. Então, como eu falei, a necropolítica é algo vivido, é algo mais palpável dentro de sociedades pobres, de sociedades marginalizadas e que tem um passado colonial. O autor ele dá ênfase nisso. Então esse é o ponto. Não é algo natural, é fruto de uma construção histórica, uma opressão que acabou sendo naturalizada. Então, às vezes, trazer esse olhar para o papel do Estado é entender isso. Não o Estado como uma entidade que age sozinha, autonomamente, mas o Estado como reflexo de ações feitas pelos seus dirigentes. Então, assim, é isso. São
é um processo criado historicamente. A gente não pode entender a necropolítica ou qualquer outro conceito que a gente discuta aqui de uma maneira ahistórica. Não é algo fora da história. É algo construído historicamente para desenhar essa conjuntura que a gente está vendo. Inclusive, os exemplos citados ao longo da construção desse raciocínio são importantes para o contexto de história do Paz, né? Justamente. A história do século XX, onde tem campos de concentração, onde tem guerras, a história atual de geopolítica. Então, acho que pode ser eixos também de conexão da obra com a prova, né? Com certeza. Tipo, esse fio condutor que a gente comentou, ele vai se desenhando e vai se aprofundando mais ou menos por aí. É até interessante você falar disso, porque tem algumas questões já assim, famosas que a gente vira e mexe vê aí do Paz e tal, que provavelmente você que está estudando, fazendo uma prova antiga e tal, você já deve ter visto isso. Você tem um bloco de questões, eu não lembro exatamente o ano agora que essa prova foi feita, mas é uma prova da terceira etapa que mistura tudo isso. Mistura necropolítica, apartheid e a criação da Ceilândia. Nossa... E teve obra também da Ceilândia, né? Justamente, porque quando a gente pega o CEI de Ceilândia, é isso, né? É Centro de Erradicação de Invasões. Ou seja, eu pego todo mundo que é indesejável, eu pego todo mundo que eu não quero e taco dentro do mesmo lugar. Então, eu tenho o centro bem definido, o centro político, administrativo da nova capital do país, e tenho o resto que não foi embora, veio para cá construir, mas que não foi embora. Então, assim, o que eu faço com esse pessoal? Eles não podem morar no centro, eles têm que ir para a periferia. Então, eu vou criar um lugar para jogar todo mundo ali. E é essa a questão. E aí, você tinha um bloco de questões que girava em torno disso. Você tinha um textinho lá de necropolítica, você tinha uma conexão disso com o apartheid que rolou na África do Sul, e você tinha o fato da criação da Ceilândia. Então, tipo, vejam como que várias camadas a conexão vão... acontece, né? Não, e assim, ao longo dessas análises de obras, a gente já tá... Aqui, gente, era pra ser 22. A gente já tá na obra 21 ou 22. É isso. E ao longo disso a gente falou de outras obras, assim, até na música, a gente falou da música As Caravanas do Chico Buarque, que fala um pouco dessa separação no Rio de Janeiro. Então tem vários pontos de conexão ali que o Paz pode trazer, fazendo esse fio, né, que a gente tem falado aqui. Não, justamente, você pega a história geral, história do Brasil, pega aí os textos de filosofia, sociologia, as músicas que a gente vem discutindo, tá tudo interligado. Então, assim, quando você tem essa percepção do todo, isso te facilita não só o entendimento, entender com quem que esses autores, com quem que esses intérpretes estão dialogando, mas também ajuda você a entender o que ele tá querendo dizer, qual é a mensagem que tá ali por trás, porque essa perspectiva crítica é o que é cobrado do aluno, né? Você que está estudando, você sabe que, assim, o decoreba dentro... Não é o que a UNB quer. Justamente, não é o que a UNB quer. Então, assim, até porque esse texto é extremamente difícil para um estudante de terceiro ano absorver. Justamente. O que você precisa entender é o que ele está querendo dizer e qual é a consequência prática disso. Então, assim, esse decoreba dentro da UNB, ele não tem espaço mais. A ideia é mesmo a reflexão crítica que você é capaz de fazer e os pontos de conexão que você é capaz de fazer para aquilo ali. Feito isso, né? Dito isso. Dito isso, a gente fica por aqui nessa análise. Obrigada, prof. Nada, imagina. Valeu, pessoal. Bons estudos. Aproveitem bastante essa análise. É uma obra densa que exige muito de vocês, então usem o VersaCast a seu favor. Bons estudos. Até a próxima.